Olá pessoal, estou aqui para gravar o meu primeiro vídeo para o canal no YouTube e para continuar postando para vocês no meu Instagram lá de esportes. Hoje estarei fazendo um palpite dos jogos do Brasileirão de amanhã, dia 18 de setembro de 2022. Algumas pessoas que me acompanhavam no meu Instagram pessoal já conhecem, já eu costumo palpitar sobre os jogos da rodada. Só que não é só dizer se o jogo vai ter vencedor ou se vai ser empate. Eu chuto os placares exatos das partidas. Eu tento, né? Porque acertar placar exato não é fácil, não é uma ciência exata. Então hoje eu vou fazer aqui as verificações mostrando para vocês o que é que eu levo em consideração para tentar acertar os placares exatos de cada jogo do Campeonato Brasileiro. Não é fácil, mas vamos lá. Amanhã teremos Bragantino e Goiás às 11 horas da manhã, com mando de campo do Bragantino. Vamos lá, o que é que eu analiso? O Bragantino e o Goiás vão se enfrentar. Qual é a escalação provável, quais os desfalques? Acabei de descobrir aqui que o lateral esquerdo, Luan Cândido, é artilheiro do Bragantino, irá desfalcar o time amanhã. E aí Ramon deve entrar no lugar dele. Aí o Bragantino vai jogar com o Cleito, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, enfim, Luan Cândido não, né? O Ramon. Porque na hora da escalação aqui botaram errado. Então já sei que vai ter um desfalque importante amanhã. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Bruninho, Jean Hurtado, Andrés Hurtado, mas já eram jogadores que já estavam desfalcando o Bragantino. Tem questão de pendurado aqui, Alejandro e tal, mas eu levo em consideração mais os desfalques mesmo. Não só isso, mas é uma das coisas. Já o Goiás não poderá contar nem com o Vinícius, nem com o Dadá Belmonte. Aí o Apodi vai entrar no lugar provavelmente do Dadá Belmonte, né? Não, o Apodi vai jogar de meia. Aí essas duas importantes desfalques aí o Goiás vai ter amanhã. A arbitragem vai ser. A arbitragem não, até então não levo muito em consideração. Mas pronto. O que que eu observo aqui? Olhei a escalação. Vamos olhar agora as posições. O Bragantino está em 11º com 33 pontos. O Goiás está em nono com 36 pontos. Se o Bragantino ganhar, o Bragantino alcança o Goiás e ultrapassa o Goiás, porque o saldo do Bragantino já é de 3 de saldo, o Goiás menos 3. E ele vai também ao mesmo número de vitórias que o Goiás. Mas vamos lá ver como é que está o Bragantino aqui nas últimas rodadas. Como é que vem o Bragantino, não só nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas se ele estivesse jogando outras coisas também. Como é que vem o desempenho do Bragantino? O Bragantino, vamos ver aqui. O Bragantino, ele vem de 2 empates contra Atlético Mineiro fora e Palmeiras em casa. Perdeu do Corinthians, quase empata no final. Deu um mole contra o Ceará em casa, empatou. Tomou 3-0 do São Paulo. O Bragantino, a última vitória do Bragantino foi 31 de julho. Então já está 6 partidas sem vencer. E joga em casa. Qual é o desempenho do Bragantino em casa nesse Campeonato Brasileiro? A classificação do Bragantino como mandante. Vamos lá. O Bragantino é o nono colocado como mandante, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 9 de saldo. E o Goiás como visitante. Como é o Goiás como visitante? O Goiás como visitante, ele está em 11º, tem 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, fez 12, tomou 18, tá? É.
equilibrar. O Goiás não é tão ruim. Fez 12 gols em deixa eu ver quantos jogos como visitante. Goiás 12 gols em 13 jogos, menos de um gol por partida. E o Bragantino como mandante fez 21, não é isso? 21 gols em 13 jogos, relativamente faz gol. E vamos ver aqui o Goiás, se eu não me engano, já tem. O Goiás, se eu não me engano, já tem alguns jogos já que não perde. Eu acho que eu já cheguei à definição do meu resultado já. Mas deixa eu só confirmar aqui. O Goiás. Aqui também eu analiso aqui também, ó. Sequência de vencibilidade. O Goiás acho que está nessa sequência de vencibilidade também. O Goiás fez 5 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver só aqui os últimos resultados do Goiás para tomar a decisão. O Goiás não perde desde os 3-0 do Palmeiras. Empatou com o Avaí 1-1. Ganhou do Atlético Mineiro fora 1-0. Ganhou do Atlético Goianiense 2-1. Ganhou do Santos fora. E empatou com o Flamengo 1-1. Eu acho que o Goiás já tá na hora de perder, né? Vai perder dessa vez. Então, eu cheguei à conclusão que como o Bragantino já tem alguns jogos sem vencer, o Goiás já tem alguns jogos sem perder, o Bragantino precisa vencer. Eu acredito que o Bragantino amanhã vai dar 2-1 no Goiás. Esse é o meu primeiro palpite de amanhã. Daí passamos para um jogo muito importante amanhã, que é o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense amanhã. O Flamengo vem de 2 empates, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. E a equipe do Fluminense vem de uma eliminação pesada para o Corinthians na quinta-feira. O Flamengo não perde no campeonato já há 10 partidas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem oscilando aí essas últimas rodadas aí. Então aparentemente o Flamengo é favorito. Mas vamos procurar saber aqui como é que o Fluminense vem para esse jogo contra o Flamengo. Tem o destaque do jogo do Pedro contra o Cano. Aqui a escalação do Flamengo vai ser Dorival, escala time das Copas para Clássico. Então é aquele time, né? Aquele time que vem dando certo. Então o Flamengo vai completo. Vamos ver como é que o Fluminense vai jogar aqui. O Flamengo não perde há 10 jogos. O Fluminense está precisando vencer também, mas o baque de quinta-feira foi muito grande. Não sei se o Fluminense vai encontrar força para. O Fluminense já não ganha, ganhou do Fortaleza no sábado passado, mas foi na Bacia das Almas, né? E vinha de 2 empates contra o próprio Corinthians na Copa do Brasil, em um jogo contra o Palmeiras, né, 1-1, aí perdeu para o Atlético Paranaense, ganhou do Fortaleza e tomou esse 3-0 do Corinthians. Deixa eu só ver aqui como é que o Fluminense deve vir para esse jogo de amanhã. O Fluminense que ainda não conseguiu substituir o Nonato, mas pelo menos o André amanhã está de volta, provavelmente para enfrentar o Flamengo, né? Então deixa eu só ver aqui para eu confirmar. Mas eu acho muito pouco tempo
Aí André retorna ao time amanhã contra o Flamengo. O Flamengo vem a 10 jogos de invencibilidade, mas empatou nas últimas rodadas contra o Goiás mas foi o time. Vai ser um grande jogo. Prova a escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Caio Paulista, André, o Martinelli, o Iago e Ganso. Geralmente é o time mesmo de sempre, né? Deixa eu só ver aqui o Flamengo, além desses dois empates, vem de... Nos últimos 5 jogos o Flamengo ganhou 2 e empatou 3. O Flamengo vem empatando direto. E o Fluminense ganhou, perdeu, empatou, vem distribuindo seus resultados. O Flamengo fez 41 gols, o Fluminense fez 40 em 26 jogos. Não dá nem pra dizer Fluminense como fora de casa amanhã, né? Porque o jogo é no Maracanã também. O Flamengo tomou menos gol do que jogou, o Fluminense tomou mais gol do que jogou. Os dois têm 45 pontos. É um grande jogo também esse jogo aí. Pra mim também dá 2x1 Flamengo. Flamengo pra mim amanhã dá 2x1 Fluminense. Acho que o Fluminense ainda não vai conseguir se recuperar assim do baque contra o Corinthians não. Então vamos agora para outro jogo do brasileiro, que é Ceará e São Paulo. Ceará e São Paulo. São Paulo tem alguns jogos aí que não vence no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo chegou a, quando percebeu que não tinha mais como passar pelo Flamengo, também já foi no final já, o Rogério Ceni começou a tirar alguns jogadores. E esse confronto contra o Ceará, o São Paulo tirou o Ceará da Sul-Americana. O Ceará, se eu não me engano, não tem uma... São Paulo foi recebido com festa, aproveitamento baixo fora de casa no São Paulo. O Ceará não ganha muitas em casa. Acho que é um dos piores em casa o Ceará. Eu acho que esse jogo aí é depender. Agora eu só vou verificar aqui. Deixa eu só confirmar. Classificação do Ceará como mandante. É como eu falei, só ganhou 3. Fez 13 jogos, 13 gols e tomou 14. Então, além disso, faz pouco gol. Como visitante, São Paulo, se eu não me engano, só ganhou o Atlético Goianiense, só ganhou uma. São Paulo ganha uma, ganhou uma, empatou 8, perdeu 4. Fez 12 gols em 13 jogos. Deixa eu ver aqui a classificação do retorno, como é que tá o Ceará e o São Paulo, né, só no retorno do campeonato. O Ceará estaria em 13º e o São Paulo estaria em 18º se fosse só o retorno. Melhor ataque da competição, deixa eu ver aqui, o Ceará é o 13º com 26 gols, o São Paulo fez 32. São Paulo faz até gol, mas pelo jeito é mais fora de casa. Pelo que eu tô vendo aqui, não vou me alongar muito nesse jogo aqui. O São Paulo tem que ganhar, o Ceará também, mas eu acho que o São Paulo não perde esse jogo. É um jogo muito importante, o São Paulo não pode vacilar. E o Ceará tá jogando em casa e não é bem em casa, então eu vou de empate. Eu acredito que o Ceará... São Paulo não perde esse jogo, mas o Ceará acho que também não perderia dentro de casa pro São Paulo. Então vou de 1x1 esse jogo, Ceará e São Paulo. América Mineiro e Corinthians. Eita, jogo difícil, né? De antemão, antes de olhar tudo, na minha cabeça já vem o seguinte: o Corinthians veio de jogo que se desgastou muito na quinta-feira e vai enfrentar o América Mineiro, que se eu não me engano já tem uns jogos aí sem perder, viu?
Amanhã vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians. Deixa eu só ver aqui, porque pra mim o Corinthians não. Esse jogo o Corinthians não vence. Mas deixa eu ver aqui se daria América ou se daria empate. O América não perde desde a Copa do Brasil, o primeiro jogo do São Paulo no dia 28 de julho. Já tem um bom tempo, tomou 1 a 0. E no Campeonato Brasileiro não perde também em julho, no dia 21 de julho, tomou 1 a 0 do Palmeiras. E aí vem com várias vitórias no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Atlético Goianiense antes de perder pro São Paulo lá. Aí depois que perdeu do São Paulo, ele ganhou do Avaí no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Juventude fora, ganhou do Santos em casa no Brasileiro. Empatou com o São Paulo na Copa do Brasil, foi eliminado. Empatou com o Atlético Paranaense fora, empatou com o Atlético Mineiro em casa, ganhou do Coritiba fora, não, em casa, e empatou com o Botafogo na rodada passada fora. Então, o América Mineiro é um time que só não fez gol na última rodada, que empatou 0 a 0 com o Botafogo. Agora vamos de classificação, né? Eu não cheguei a falar de Ceará e São Paulo da classificação, mas todos os dois estão com 31 pontos. Mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas, o que diferencia só o saldo de gol, por isso São Paulo está na frente. Voltando para América e Corinthians, o América está em 8º lugar, 36 pontos. Se ganhar, continua na mesma posição, mas encosta no Atlético Mineiro que perdeu hoje. Fica 1 ponto atrás do Atlético Mineiro. O América faz poucos gols, só fez 22 gols em 26 jogos no campeonato. Tem 10 vitórias, 10 derrotas, 6 empates. O Corinthians está em 5º lugar. Vem de 2 empates nos últimos jogos. Fez 30 gols, tomou 25 em 26 jogos, 1 gol a menos do que jogou. Parece que vai ser um jogo de pouco gol. Agora eu só tô aqui pensando se vai ser 1 a 0 pro América ou se vai ser 1 a 1. Deixa eu só verificar aqui algumas coisas. O América como mandante durante o campeonato. Tem uma outra coisa aqui no site que eu olho também interessante, é a classificação das últimas 10 rodadas. Dá para você mensurar se o time vem bem ou mal nos últimos jogos, mas é só pelo Campeonato Brasileiro, entendeu? O América como mandante ganhou 7, empatou 3, perdeu 3, fez 16 gols, tomou 11, 5 de saldo. O Corinthians fora, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, fez 13 gols, tomou 19. Pronto. Deixa eu só tomar minha decisão aqui baseado em como o Vitor Pereira está pensando em escalar o Corinthians essa rodada. Eu acho que esse jogo aí ele acho que vai poupar algum jogador, tipo o Renato Augusto. Olha lá, pelo que eu tô vendo aqui, ele deve mudar a escalação bem. Vamos ver aqui quem é que ele deve poupar. Renato Augusto desgastou muito. Ó, o Timão seguiu a viagem para Belo Horizonte sem Gil, Balbuena, Fábio Santos, Rafael Ramos e Cantígio. Gil, Balbuena e Fábio Santos jogaram de titular na última partida. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Léo Maná, o Robert Renan, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Lucas Piton, Duqueiroz, Fausto Vera, Rony, Juliano, Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto. Eu não vi nem o nome de Renato Augusto aqui. Renato Augusto vai pro banco. Agora o Corinthians vai com um trio de ataque interessante, né? Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto. A zaga totalmente mudada. O meio de campo ali, Juliano foi bem. Eu vou de 1 a 1 esse jogo. América Mineiro 1, Corinthians 1. O América Mineiro também vem sem perder aí. Acho que vai dar 1 a 1 esse jogo também.
Jogo interessante aqui agora, viu? Esses jogos que são o que todo mundo diz assim: ah, esse daí é tranquilo. Juventude e Fortaleza. Teve um jogo entre Juventude e Ceará, acho que algumas rodadas atrás. O Juventude estava mal, o Ceará estava goleando todo mundo na Copa Sul-Americana. Eu botei fácil 3-0 Ceará, mesmo lá em Caxias do Sul. O Juventude tinha tomado a goleada de alguém antes. Detalhe: o Juventude deu 1-0 no Ceará. Então esses jogos não são tão fáceis de acertar, não. Juventude está em último lugar, mesmo que ganhe, não sai da última posição. O Fortaleza está com 30 pontos. 30 pontos o Fortaleza. Só pode ser ultrapassado. Só poderia ser ultrapassado pelo Coritiba. Então não tem risco do Fortaleza aí para a zona de rebaixamento. Ele já não teria durante a rodada, não teria como. Mas enfim, vamos ver aqui como é que o Juventude deve jogar. Como é a classificação do Juventude, pelo menos como mandante, se melhora alguma coisa, né? Porque. Deixa eu ver. Primeiro a classificação do retorno. Será que o Juventude melhorou alguma coisa, né? 0 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Só fez 4, tomou 12. Das últimas 10 rodadas, será que nas últimas 10 rodadas a Juventude ganhou algum jogo? Ganhou um jogo só. Fez 5 gols, 5 pontos nas últimas 10 rodadas. Complicado, né? Mas vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: se o time que é o último colocado fosse perder todos os jogos, o Juventude hoje tem quanto? 18 pontos, ele acabaria com 18 pontos. Em algum momento ele vai ter que pontuar, ele vai ter que ganhar algum jogo. E se eu não me engano, a Juventude na última rodada pegou o Palmeiras e só tomou 2-1, tá? E é um dos jogos que eu também botei 3-0 Palmeiras. Mesmo o Palmeiras sendo eliminado da Libertadores, eu coloquei lá que o Palmeiras ia ganhar fácil. E acabou que o Juventude nos últimos jogos. Aí é justamente a partida contra o Ceará que foi a última que ele ganhou. Justamente essa que eu citei. Depois dessa ele perdeu pro Bragantino 1-0, perdeu do América de casa 1-0, perdeu do Cuiabá 1-0. Aí empatou com o Botafogo 2-2 em casa, tomou 4-0 do Internacional fora, empatou com o Avaí em casa, perdeu o Palmeiras fora. Nos últimos 4 jogos em casa, o Juventude ganhou uma, perdeu uma, empatou duas. Já vem melhorando. E o Fortaleza, que vinha sem tomar gol no retorno, se eu não me engano, perdeu do Botafogo, um resultado surpreendente que ninguém acreditava que iria acontecer, até porque o time do Botafogo ele oscila muito. Ele tem hora que quando você pensa que vai, não vai. O Fluminense já vem de 2 derrotas seguidas. Eu já tomei a decisão de uma coisa. Pra mim, o Juventude vem melhorando em casa. O Fortaleza já tem 2 jogos perdendo seguido aí. Esse jogo pra mim vai ser empate. Só vou tomar a decisão aqui agora de quanto vai ser. Deixa eu só ver aqui a questão de ataque e defesa. Melhor ataque, acho que o Juventude faz pouco gol, né? O Juventude fez mais gol até que o Goiás, né? Fez 20 e 26. Ou mais gol até que o Cuiabá. O Fortaleza fez 24 e 26. São times que não fazem muitos gols, não. Deixa eu ver quantos gols o Fortaleza fez como visitante. Fortaleza. Olha um dado interessante, ó. O Fortaleza não empatou ainda como visitante. Fez 15 gols, tomou 19.
Mas o Fortaleza vai empatar a primeira agora, fora de casa. Uma hora ele vai ter que empatar. O Juventude, vou voltar aqui, deixa eu só ver quantos gols o Juventude fez só como mandante. O Juventude é o pior mandante. Ganhou 2, empatou 5, perdeu 6, fez 11 gols em 11 pontos, 13 jogos. Esse jogo também 1 a 1. É o terceiro 1 a 1, né? Vou ter que Ceará e São Paulo vai ser 1 a 1, América Mineiro e Corinthians 1 a 1, Juventude e Fortaleza 1 a 1. Outro grande jogo, Palmeiras e Santos. O Santos sem treinador ainda. O Palmeiras como mandante. Palmeiras como mandante já perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Já perdeu, mas como visitante não. Mas não vem ao caso nessa rodada porque o Palmeiras vai jogar em casa contra o Santos. Deixa eu só ver aqui como o Palmeiras deve jogar, se vai ter alguma confusão. Teve uma semana sem jogos. O Palmeiras como mandante é o quarto melhor time. Tem 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Amanhã o jogo é 18h30. Todos os outros jogos que eu tava falando. O América e Corinthians que eu não falei, o horário é 18 horas e Juventude e Fortaleza 18 horas. Os outros dois Flu Ceará e São Paulo 16 horas. Bragantino e Goiás já tinha falado, amanhã 11 horas da manhã. O Palmeiras vai jogar com Everton, Marcos Rocha, provável, né? Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata, Scarpa, Dudu e Rony. Fora a questão do Veiga que já estava fora, já o Palmeiras vai com um time que vinha jogando. E o Santos, hein? O Santos sem o Lisca, que hoje estreou no Avaí, vencendo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que mesmo com a volta de Cuca, não vem bem. Continua na mesmo problema quando era o treinador argentino. O Santos, como é que vem o Santos nas últimas rodadas? Perdeu pro Goiás, perdeu pro Ceará, bateu pro Cuiabá, não vem bem. E não é esse jogo que o Santos vai se recuperar não. Então, deixe-me ver. Deixa eu ver se vai ser. Deixa eu só ver como é que o Santos provavelmente. Deixa eu ver como é que é o Santos fora de casa. Esse jogo, apesar de ser em São Paulo, é fora de casa, né? É só mesmo para saber de quanto o Santos vai perder. Porque amanhã pra mim é da Palmeiras. Pra mim vai ser surpresa ter, por exemplo, uma vitória do Santos. Empate pode até ocorrer, né? Que é clássico. Mas seria uma surpresa pra mim ver o Santos vencer. E o Santos só fez 9 gols fora de casa. 2 a 0 Palmeiras amanhã. E agora o último jogo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Aí pra mim também é Atlético Paranaense. Atlético Paranaense foi pra final da Libertadores. E agora teve uma semana livre para se preparar para esse jogo contra o Cuiabá. A final da Libertadores não é agora, é só no final de outubro. Então o Atlético Paranaense aí para mim é franco favorito contra o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento. Deixa eu ver só se o Atlético Paranaense vai ter algum desfalque para a gente finalizar esse primeiro palpite da Série A. Atlético Paranaense, Cuiabá, como a gente tinha visto ali, agora comentei agora há pouco, Cuiabá é o pior ataque do campeonato, só fez 16 gols.
Mas de vez em quando o Cuiabá é meio chatinho, né? Perde, olha lá, tanto que o Cuiabá, olha que interessante, Cuiabá é o pior ataque, mas é a terceira melhor defesa junto com o Santos, com 24 gols sofridos. Então acho que o jogo do Palmeiras e Santos 2-0 tá de bom tamanho, né? Atlético Paranaense, na classificação das últimas 10 rodadas, deixa eu mensurar aqui, o Atlético Paranaense nono nas últimas 10 rodadas. E o Cuiabá vem em 17º, isso nas últimas 10 rodadas. Vamos ver agora como visitante. O Cuiabá é o 16º, ganhou 3, empatou 1, perdeu 9. Em classificação como mandante, o Atlético Paranaense está em 7º lugar, 7 vitórias, 4 empates, só perdeu 1. Tá fácil, né? Aí chega amanhã, aí acontece, Cuiabá vence o Atlético Paranaense, fora de casa, zebra total. As zebras podem acontecer. Vocês ainda vão me ver opinando resultados que tipo você vai dizer, esse cara não entende nada de futebol não. Tem resultados que eu tenho uma certa sensação de que vai acontecer aquilo e de vez em quando, algumas vezes eu acerto. Porque, tipo, se fosse só você dizer que sempre o time que tá lá na classificação, lá em cima, vai ganhar, e isso sempre acontecesse, não ia ter nem porque ele tá palpitando. A graça do palpite é essa, que de vez em quando acontece mais zebras. E o legal é você acertar uma zebra dessa. Por alguma sensação. Você só vai acertar a zebra por ter sensação. Tipo, você observa como está a semana de um determinado time, amplo favorito, mas está tendo problemas que estão acontecendo durante aquela semana e tal. Aquele outro time não tem nada a perder e acaba acontecendo isso. Mas não é esse o caso desse jogo agora que eu acho isso. Atlético Paranaense e Cuiabá, pra mim, tá tudo a favor do Atlético Paranaense para esse jogo. Eu acho que amanhã vai dar Atlético Paranaense. E Vitor Roque vai jogar. E parece que o Filipão vai testar algumas coisas amanhã. O Filipão então já tá querendo meio que se preparar, né? Mas os jogadores que estão voltando, por exemplo, Bento e Vitinho não vão jogar, estão fora da partida suspensos. Tá vendo? Que é importante. Aí no natural vai entrar o goleiro Anderson e o atacante Coelho, mas Coelho é um atacante que já está acostumado a jogar de titular. Pedrinho e Orejuela pode entrar nas vagas de Abner e Kelvin. Terãs deve voltar, então o provável Atlético deve ser Anderson, Kelvin, Orejuela, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Pedrinho, ou Abner Vinícius, Fernandinho, Alex Santana, Terãs, Coelho, Vitor Roque, Canóbio. Para mim ainda é um time forte. E o Cuiabá, deixa eu ver o Cuiabá aqui, há quantos jogos o Cuiabá não vence. Cuiabá nas últimas 5 partidas foi uma vitória, 3 empates e uma derrota. Sendo que nos últimos 4 jogos foi. No último jogo ele perdeu e antes estava empatando e ganhando. Eu acho que dessa vez o Atlético Paranaense, deixa eu ver aqui. Cuiabá faz pouco gol, né? Cuiabá fez só 17 gols no campeonato. E o Atlético Paranaense fez 31, tomou 29, toma até alguns gols. Mas eu acho que o Atlético Paranaense amanhã não toma gol não. A defesa é a defesa titular. Deixa eu só pegar aqui como é que vai ser o Cuiabá amanhã. Se tem algum grande desfoque, porque tipo, ganhar do Cuiabá geralmente não é fácil. Apesar de
da posição dele tá lá, ele está lá embaixo. Mas o Cuiabá é um time que costuma perder de um gol. Tipo, o Inter na última rodada deu 1 a 0 só no Cuiabá. Cuiabá, antes do Inter, empatou com São Paulo, empatou com o Santos 0 a 0, empatou com o Atlético Goianiense, ganhou do Juventude 1 a 0, perdeu do Fluminense 1 a 0 e tal. Mas eu acho que amanhã, acho que com toda a empolgação do Atlético, acho que amanhã vai ser um jogo que o Atlético Paranaense deve ganhar fácil pra mim. Pra mim, o Atlético Paranaense amanhã dá 3 a 0. 3 a 0 Atlético Paranaense. Bom, então repetindo os palpites da rodada, da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de amanhã. Bragantino 2, Goiás 1, Flamengo 2, Fluminense 1, Ceará 1, São Paulo 1, América Mineiro 1, Corinthians 1, Juventude 1, Fortaleza 1, Palmeiras 2, Santos 0 e Atlético Paranaense 3, Cuiabá 0. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que alguns jogos eu acerte, né? Como eu falei, quando você vai para palpitar placares exatos, você vai tentar acertar e eu analiso dessa forma aí que eu mostrei para vocês. Enfim, eu espero que vocês gostem, curtam e compartilhem. Esse primeiro momento eu tô fazendo, eu fiz dessa forma e ficou um pouco extenso, mas dos próximos eu já vou fazer essa análise e vou falar para vocês, já, ó, para mim o Atlético Paranaense vai dar tal porque vai ter desfalque e tal, não sei o que. Essa primeira foi só mesmo para vocês entenderem como é que eu faço os palpites. Tenho, curtam amanhã a rodada e comentem, deixem seus comentários, curtam, compartilhem. E amanhã, se algum jogo desse bater aí, é, vocês podem interagir comigo, mandar mensagem e aí a gente interage. Enfim, é, boa noite, e até o próximo vídeo.